Olá, meu nome é Andréia Marinho e hoje nesse nosso bate-papo eu quero compartilhar com vocês o que está escrito na Palavra de Deus em Romanos capítulo 1. O título é Indesculpável. Os homens são indesculpáveis. A ira de Deus se revela à humanidade e nós nos tornamos indesculpáveis. Sabe o que acontece? Ainda que você diga assim, Senhor, eu nunca ouvi falar uma palavra sequer a respeito de Jesus, a respeito da salvação e até mesmo a respeito de ti. Eu não ouvi falar, mas a palavra de Deus nos cerca da seguinte maneira. Ele nos torna indesculpável, porque a natureza revela a existência de um Deus Criador, porquanto torna todos os homens indesculpáveis. E a ira de Deus é revelada à humanidade porque nós pegamos a glória de Deus que nos foi revelada e corrompemos ela, transformamos ela em mentiras. Nós atrapalhamos todo o processo da obra de Deus na terra, a missão de Deus para a humanidade. O desejo de Deus, se você quer dizer assim, Deus me predestinou para a salvação. Deus predestinou todos os homens para a salvação. Mas nós, querido, temos rejeitado essa dádiva, esse presente de Deus e temos nos achado mais fácil entender ou viver a mentira que nós mesmos criamos e nos tornamos irrepreensíveis, ou melhor, repreensíveis pelos nossos erros e, portanto, indesculpáveis. Nada, ainda que você não tenha ouvido falar uma só palavra, você tem tatuado no teu coração as leis do Senhor, porque foi assim que Ele nos criou. Vá a um cemitério, querido, passeie pelas capelas e perceba que enterro de pessoas que não têm Deus é um desespero. As pessoas não sabem para onde vão quando morrem. Quando você vai a uma capela, onde quem servia era um servo de Deus, a sua parentela era servo de Deus, acreditava nisso tudo, nisso que os homens acham loucura, né? É loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. O Evangelho para nós é poder de Deus. E quando você vê, as pessoas sabem que não é um adeus, é um até breve. Somos indesculpáveis. E a ira de Deus vai se revelar a toda a humanidade. E Deus vai fazer a vontade daquele que não quis saber de Deus. Rejeitou. Deus fará a vontade. E sabe o que Ele vai deixar? Ele vai te deixar, Ele vai remover a proteção que Ele tem em volta de você, que Ele faz em volta de você, e vai te deixar a sua própria sorte. Você escolheu viver sem Deus. Se você escolher viver sem Deus nessa terra, querido, Ele vai remover a proteção dEle e vai te deixar viver o que você quer viver. E aí, querido, quando você morrer, isso é que faz toda a diferença. Viver sem Jesus é muito difícil, mas tem gente que consegue. Morrer sem Jesus é que não vai dar. E a ira de Deus vai se revelar, porque não tem outra chance, não tem outra chance. Você passou a existir para entender o plano da salvação, e quando você até entende e rejeita, ou até quando você diz que nunca ouviu falar, mas você tem gravado dentro do seu coração, e isso não é desculpa para Deus, porque Ele tem se revelado na natureza criada, desde o universo até os organismos microscópicos revelam a existência de um Deus Criador. E você diz, eu nunca ouvi falar. Isso não vai ser desculpa, não vai poder usar como desculpa. E aí, querido, morrer sem Deus não vai dar. Você vai ter que falar a respeito do que você fez da administração da sua vida. E Deus vai fazer a tua vontade prevalecer. Você não quis e agora você não vai ter. E aí, querido, será muito triste o fim daqueles que morrem sem Deus. Por isso o desespero na hora do enterro.
Por isso aquela angústia profunda da separação, porque todo homem foi criado com a ideia da eternidade. E quando chega a morte, que se vê a vida acabada, o desespero entra. Mas aqueles que têm Jesus sabem para onde vão. Sabe quem os chamou e chamou para a vida eterna. Essa vida, querida, é 70, 80 anos. Passando disso é câncer e enfado. E a vida eterna? Você tem se preparado? Porque para Deus somos indesculpáveis. Deus abençoe você. Amém.